A gente vai avançar um pouquinho mais nesse assunto. Para isso, convidamos para conversar com vocês o advogado criminalista e professor de Direito da PUC, Carlos Kaufmann. Professor, muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço. A nossa legislação hoje ambiental é frouxa a ponto de, digamos, estimular gente a tocar fogo com o objetivo de eventualmente ocupar uma área depois dela ter a sua vegetação destruída, professor? Eu não queria começar dizendo que a legislação é frouxa. Eu queria até começar por um outro tema, se me permite, que eu ouvi agora o ministro falando a respeito da sistematização. O que significa isso, que eu acho muito importante a gente saber. Existiam vários projetos que estavam tramitando, diversos projetos, cada um trazendo alguma coisa, e todos foram sistematizados, ou seja, incluídos em um único projeto. Por que isso é importante? Eu trago exemplo aqui da queimada em floresta. Se nós pegarmos o Código Penal, que é antigo, tá? Que é mais antigo, o Código Penal, quando ele fala de incêndio em floresta, ele prevê hoje, com as penas aumentadas, uma pena que varia de 3 a 8 anos. Depois do Código Penal, surgiu a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e essa lei prevê, para o incêndio em floresta e outras vegetações, uma pena que ela vai no máximo a 4 anos, então ela diminuiu a pena. Existe até uma discussão qual crime se aplica, qual é a regra que se aplica. Então acaba se aplicando sempre a regra específica, que é do Código Ambiental, da Lei dos Crimes Ambientais. O que eu quero dizer com isso? Quando nós buscamos, então, avaliar todo o cenário de todas as leis existentes, existem conflitos entre essas leis, é importante que seja sistematizado em uma só. E aí sim, respondendo o que você me perguntou. A lei dos crimes ambientais, quando ela prevê os crimes ambientais, ela prevê crimes que, em quase sua maioria, tem a pena máxima de 4 anos. E, na verdade, prevê várias condutas que são com penas igual ou inferior a 1 a 2 anos, o que leva para o juizado especial criminal. Então, nós temos que avaliar tudo num contexto maior. Dependendo da pena do crime, vai ser a regra processual aplicada. Reflete em prisão, reflete em procedimento, reflete, inclusive, no resultado de um processo. Então, isso é importante, quer dizer, o aumento das penas, neste momento, especialmente de queimadas, é relevante e é importante, até para que possa o Poder Judiciário agir com mais celeridade e com mais eficácia. Pois bem, professor, assim como em outras leis aqui no Brasil, em outras situações, a gente teve essa proposta aí apresentada, mostramos agora a reportagem apresentada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Isso vai ser discutido ainda no âmbito da Casa Civil, para depois seguir para o Congresso Nacional, aumentando pena de prisão, aumentando multas, atenção especial para essas queimadas que forem geradas, ocasionadas em terras indígenas. Mas, no fim das contas, o problema não está mais na fiscalização para coibir que esses atos aconteçam, nos meios para se encontrar esses criminosos, para daí então puni-los. Adianta só aumentar a pena se as formas de encontrar esses criminosos ainda seguem sendo ineficientes? Eu acho que você tocou num ponto essencial. O aumento de pena não vai impedir o crime. O aumento de pena não vai ser a única forma de impedir a conduta. Então é necessário investimento em fiscalização, investimento em proteção, investimento em educação, tá certo? Mostrando que as queimadas, ainda que sejam queimadas em pastagens, por exemplo, elas não recuperam a terra, então que há meios para fazer isso. Agora, na verdade, neste caso específico, tendo em vista que muitos crimes ambientais são previstos só com o Juizado Especial Criminal, que acaba gerando um pagamento de uma multa, uma cesta básica, o aumento de pena, ele auxilia, mas não é o que vai impedir eventuais danos ambientais. Então, a estrutura, né, o mapeamento por satélites, nós temos empresas que cuidam aí de pastagens, ou de gado, ou frigoríficos, enfim, que eles conseguem rastrear até a 4ª geração do gado que está vindo, para evitar desmatamento, evitar dano ambiental. Então, nós temos que tratar isso com mais responsabilidade e o Estado pode contribuir com isso nessa fiscalização, nessa atuação conjunta com as empresas, com os fazendeiros sérios, aqueles que realmente cuidam da mata, que preservam a mata e que têm isso como também um trabalho efetivo. Zé Maria? Professor, eu vi aqui os 2 códigos florestais do Brasil serem votados, né? O primeiro depois aquele elaborado pelo então deputado Aldo Rebelo, e mostrando que era um documento mais severo, né, do mundo, e principalmente porque resumia num só documento toda a legislação ambiental.
E isso sempre foi muito demonstrado aí como grande argumento a favor do Brasil de que tem a legislação mais avançada do mundo. Já não é mais assim? Nós não temos a legislação mais rigorosa do mundo em termos ambientais? A legislação, Trindade, ela é boa, ela é eficaz não só em termos penais. Essa legislação, por exemplo, no Brasil, ela trouxe um avanço que não existia. Ela permite, é o único caso em que a pessoa jurídica pode ser punida criminalmente. Nenhum outro crime no Brasil, nem mesmo tributário, nem mesmo lavagem de dinheiro, qualquer outro crime, é punível, a pessoa jurídica pode ser punida, mas o crime ambiental ela pode ser punida. Quando um crime é praticado em benefício da pessoa jurídica ou em nome da pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa, esta pessoa jurídica ela pode ser punida criminalmente. Então isso foi um grande avanço, uma grande modificação no cenário nacional. A questão aqui, e aí nós temos que tirar uma confusão, não é só da legislação. A legislação é boa, as penas elas permitem um outro procedimento. Mas o que eu trago aqui é a eficácia e a atuação do Poder Judiciário. Eu já ouvi dizer em algumas matérias aí, por exemplo, que o aumento de pena ele é importante para assegurar a impunidade, uma vez que afasta a prescrição. O que significa isso? O Estado ele tem um determinado prazo para efetivar uma punição por um crime, e se ele não faz isso dentro do prazo, ele não pode mais fazer porque ocorre um fenômeno no Instituto que se chama prescrição. E essa prescrição é regulada de acordo com a pena do crime. Aumentando a pena, você evita a prescrição. Isso é um equívoco. Na verdade, a prescrição não é um problema da pena. A prescrição é um problema da morosidade do Poder Judiciário, morosidade dos órgãos públicos em apurar, investigar e processar. Então, não se pode usar aumento de pena para evitar um problema de administrativo. Então, o que precisa fazer realmente é cuidar. Por que aumentar a pena? Em que condição vai aumentar a pena? Quais são as condutas que terão as penas aumentadas? E aqui vem um detalhe importante. Nós estamos falando de incêndio, por exemplo. Se aplicar um incêndio do Código Penal, a pessoa que propositadamente pratica um incêndio em mata, em floresta, tá? Ela vai ser presa em flagrante e ela vai sair no dia seguinte porque ela não pode permanecer presa, ainda que ela esteja envolvida em outras condutas, em outros crimes. Então é necessário esse aumento da legislação para que possa se enquadrar dentro de um sistema único, penal e processo penal, para que se torne um pouco mais eficaz em determinadas medidas. Tudo bem? Quero agradecer ao professor de Direito da PUC, Carlos Kaufmann, pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Até a próxima. Agradeço. Ótimo dia a todos.